Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os 3 últimos versículos. Eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma análise nesse capítulo. Hebreus 11, a partir do versículo 38, diz assim: Homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, nós lemos a sua palavra, pedimos ao Pai que o Espírito que inspirou essa palavra a ser escrita seja o Espírito que nos ilumine, para que venhamos a trazer um conhecimento, um entendimento pleno para os presentes e para nós também. Fale conosco, nos edifique, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Deus vai sentar, queridos. Queridos, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que podemos dizer que ele é totalmente, sem exceção, voltado para a questão da fé. Ele começa, nos seus primeiros versículos, definindo o que é fé. A carta aos Hebreus começa mostrando para nós uma noção do que é fé. E a gente começa a perceber que fé, para o autor que escreveu aos Hebreus, é algo sobrenatural. E aí, queridos, vamos abrir um parênteses aqui e dizer que a carta aos Hebreus foi escrita para alguns cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Os cristãos queriam ficar todos em Jerusalém. Deus permitiu vir com uma perseguição muito grande, e aquela perseguição espalhou os cristãos para todos os lados. E aí essa carta aos Hebreus foi escrita para manter aqueles cristãos animados, manter aqueles cristãos dispostos. Agora imagina, queridos, nós naturalmente, como cristãos, já temos nossos complexos, nossos dilemas, nossos problemas. Agora imagina você viver uma fé assim, colocando sempre a sua vida em risco. Sempre a sua vida está correndo risco. Sempre e a qualquer momento você poderia ser morto por ser cristão, por professar a fé em Jesus Cristo. Para se ler a Bíblia era escondido, para fazer oração era escondido. Naquela época a perseguição era grande. E aí o autor aos Hebreus escreve essa carta para motivá-los, para mantê-los animados. E aí a ideia dos cristãos da época era que a qualquer momento Jesus viria e acabaria com aquele sofrimento. Imagina, você era delatado, era denunciado, olha, ali naquela casa do cristão, os soldados entravam, invadiam, levavam você, sua família presa e colocavam fogo na sua casa. Você tinha que fugir, dar todos os seus bens. Assim vivia as pessoas a quem foi destinada essa carta. É no capítulo 11, o autor começa a tentar definir o que é fé. E ele define no versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aqui o autor fala, olha só, o que é fé? Você está esperando e tem certeza daquilo que você está esperando. Ele começa a falar que fé é isso. Você tem certeza. Você não tem nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de medo que aquilo vai acontecer. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. E a convicção de fatos que não se veem. Ele define isso, que fé é algo que você não vê, que é algo que você não apalpa, que você não pode tocar, mas você tem certeza que aquilo tem, que aquilo existe, que aquilo vem. É essa a definição de fé. É isso que o autor começa a querer mostrar aos Hebreus. Olha, vocês têm fé porque vocês esperam, vocês têm certeza daquilo que vocês esperam, e têm convicção, têm certeza absoluta daquilo que vocês não veem. Daí o autor, queridos, ele, para não ficar só na teoria, ele começa a descrever alguns fatos sobre a fé. Ele começa a pegar alguns personagens. Ele começa a descrever algumas situações. O autor, ele faz um passeio na Bíblia
e ele começa a falar sobre alguns personagens da Bíblia, ele começa a destacar algumas pessoas da Bíblia, e ele começa a falando lá no versículo 8 sobre os patriarcas. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 8, capítulo 11, ele começa falando sobre Abraão. Ele começa a descrever Abraão como um homem que foi o pai da fé. Ele começa a mostrar aí, queridos, algumas características de Abraão. Abraão primeiro começa a mostrar que ele obedeceu o chamado. Aí depois de obedecer o chamado, ele peregrinou para uma terra que ele não conhecia e era a terra da promessa. Abraão foi levado a sonhar e a visualizar a cidade santa, a cidade prometida. Ele começou a crer nisso. Abraão creu que ele seria pai, mesmo com a idade avançada e a sua esposa impossibilitada. E Abraão fez o maior ato de fé. Foi quando Abraão ofereceu seu filho em sacrifício. E aqui em Hebreus diz que ele recobrou Isaque da morte pela fé. Aí, queridos, de Abraão ele já começa a falar de Moisés. Ele começa a falar de Moisés, de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés pela fé. Fala que Moisés foi um homem usado por Deus. O Moisés atendeu o chamado de Deus. Moisés foi e bateu de frente com o faraó. Moisés conseguiu enfrentar o faraó. Moisés, pelo poder de Deus, arranca o povo de Deus, os israelitas, do Egito. Isso aí dá no versículo 23 até o versículo 29. E aí, queridos, a partir do versículo 30, ele começa a falar, olha, eu não tenho muito tempo para falar, porque com certeza vai me faltar tempo. Aí ele faz uma lista de homens que marcaram a história. Mas, queridos, eu não quero me deter em todos os personagens ou em cada personagem. Eu quero pegar algumas coisas que eles tiveram em comum. Algumas coisas, queridos, que naturalmente a fé provoca na gente. A fé faz acontecer na gente. Queridos, todos esses personagens, que não foram poucos, foram muitos. Abraão, Moisés, ele cita o próprio Abel, ele cita Noé, ele cita Gideão, ele cita Raabe, ele cita uma lista vasta de pessoas. Mas, queridos, eu vim analisando esse texto e a gente acha algumas coisas em comum. Nessa noite eu quero falar sobre exatamente isso. Os heróis e heroínas da fé. Aí eu vim tentando parar, a mídia, cinema, televisão, mais cinema, vem jogando, ressuscitando alguns heróis, e trazendo outros heróis. Vem soltando muitos filmes sobre heróis, muitos desenhos sobre heróis. E aí eu comecei a analisar o que torna uma pessoa heroína. Aí a gente que acompanha os filmes, não, são superpoderes que a pessoa tem. Algumas habilidades que outros não têm. Mas a gente descobre, queridos, que essas pessoas não se tornaram heróis ou heroínas pelos superpoderes ou sobre as habilidades que elas têm. E é isso que eu quero comparar e trazer para dentro do texto de Hebreus 11. Queridos, por que esses homens normais como eu e você, de carne e osso, falhos, pecadores limitados, são chamados e são colocados aqui em Hebreus 11 como heróis da fé? Queridos, a primeira coisa que eu vejo em comum a todos eles, eu poderia citar cada caso, mas eu vou generalizar. A primeira coisa, a fé nos empurra para fora da nossa área de comodidade. Quando eu tenho fé, queridos, eu não consigo me acomodar numa situação. Ainda que ela seja boa como Neemias, ainda que ela seja boa como Moisés estava no palácio, ainda que ela seja boa como Abraão, ou é ruim como Gideão, ou ruim como Davi, mas a fé não deixa ficar parado. Ela me empurra, ela me expele para fora da minha área de comodidade. Esses homens se tornaram heróis da fé porque eles fizeram aquilo que ninguém fez. Eles estavam com a vida estabilizada, eles estavam com a vida boa, mas eles resolveram a fazer mais do que eles podiam fazer. Eles resolveram a fazer mais do que todos os outros faziam na época deles. Aí eles se tornaram heróis da fé. A primeira coisa, queridos, que eu identifiquei nesses homens, que eles fizeram mais do que as pessoas faziam na época deles. Davi fez mais que os seus irmãos contra Golias. Sansão fez mais, Gideão fez mais. Raabe, uma prostituta, ela fez mais.
Ninguém de Jericó queria dar acolhida aos espias de Israel. Ela abre a porta e permite que eles até pernoitem lá. Queridos, a primeira atitude dos heróis da fé que nós estamos detectando aqui são pessoas que saíram da zona de comodidade. Elas iam para o inferno? Provavelmente não. Mas uma coisa era certa: se elas não saem, elas não entrariam na história da Bíblia. Segunda coisa, queridos, que eu percebi em comum desses homens foram pessoas, homens e mulheres, além de sair da zona de comodidade, foram homens e mulheres que obedeceram o chamado de Deus. O chamado de Deus para eles, queridos, não foi um chamado simples, não foi um chamado tipo para mudar de emprego, tipo para simplesmente mudar de casa. Foi um chamado que os desafiou a andar na dependência de Deus. Deus chamou homens e mulheres para fazer coisas diferentes. E Deus chamou essas pessoas aqui na certeza que elas iriam atender. Os heróis da fé foram pessoas que atenderam o chamado de Deus. Chamado complexo, chamado difícil, chamado que era necessário realmente falar assim. Era chamado aonde pessoas que, ouvindo aquele chamado, queriam considerar os que atendessem como quase loucos. Mas eles atenderam. O herói da fé, primeiro, não fica na sua zona de comodidade. Segundo, responde ao chamado de Deus. Mas terceira coisa, queridos, que a gente vê aqui aos heróis da fé, todos eles, sem exceção, fizeram grandes renúncias. Mas, pastor, não fizeram grandes renúncias, queridos. Eles estavam numa vida tranquila. Eles estavam com uma vida confortável. Moisés saiu do palácio, foi cuidar das ovelhas de Jetro. Então estava ali garantido por muito tempo. Abraão era rico, ele já era rico, Abraão. E outros homens, mas queridos, eles saíram da zona de comodidade, eles atenderam o chamado de Deus com muita relutância, mas atenderam. E terceira coisa, eles fizeram grandes renúncias. Eles fizeram renúncias ao ponto de colocar a vida deles em risco. Eles ficaram à beira da morte. Homens chegaram a morrer por causa disso. Se você olhar aí do versículo 30 em diante, versículo 33, diz que uns foram cerrados ao meio, outros foram mortos a fio da espada, outros foram queimados vivos, mas eles renunciaram à própria vida e por isso estão aqui, como heróis da fé. E o quarto ponto que eu quero destacar, queridos, nessa noite, é que todos eles, essas qualidades, essas atitudes, sair da zona de comodidade, atender o chamado de Deus, fazerem grande renúncia, todos eles tiveram isso. O quarto ponto, queridos, que Hebreus 11 me permite, foram homens que fizeram grandes atitudes, pessoas que fizeram grandes obras, pessoas, queridos, se tirássemos essas pessoas, não limitando o poder de Deus ou as opções de Deus, mas se tirássemos essas pessoas, queridos, a história não chegaria aonde chegou até hoje. Se não fosse Abraão, se não fosse Moisés, se não fosse Raabe, se não fosse Davi, se não fosse Gideão, pessoas, queridos, que ousaram na atitude, pessoas, queridos, que fizeram a diferença, pessoas que mudaram o curso da história. A história deles, ou da família, ou do povo, estava se definhando, estava acabando, estava caminhando de passos largos ao precipício. Mas foram pessoas, queridos, que conseguiram mudar o curso da história. Os heróis da fé, além de receberem grandes poderes de Deus, além de Deus usarem a vida deles para fazerem grandes milagres, abrir mar vermelho, derrubar gigante, derrubar a muralha, fazer tantas coisas, mas eles tiveram 4 particularidades. Primeira coisa, queridos, eles não ficaram na zona de comodidade. Eles saíram daquele conforto que eles tinham conquistado por direito, mas eles falaram, não podemos ficar aqui, nós queremos mais, nós podemos mais. Neemias saiu de ser funcionário do rei para ir lá trabalhar, pegando tijolo, pegando espada. Davi estava tranquilo, só levando pão e queijo para os irmãos e voltaria para casa.
Queridos, foram homens e pessoas que falaram, nós podemos fazer diferente e podemos fazer mais. Pessoas, queridos, que falam, Deus me chamou para quê? Para isso. É isso que eu vou ser. É isso que eu vou assumir. É isso que eu vou atender. Moisés relutou sim. Gideão relutou. Gideão se sentiu pequeno demais para o tamanho da obra. Moisés se sentiu incapacitado pelas suas limitações. Mas atenderam o chamado. Homens, queridos, fizeram grande renúncia. Se você observar a história de Moisés, bem depois que ele se uniu à sua família, ele ficou um bom tempo sem a esposa e os filhos, depois que ele se reuniu à família, porque a obra de Moisés, que Deus queria fazer, era urgente. E vamos lembrar, queridos, que Moisés destruiu uma civilização que ele tinha convivido. Foi uma batalha interior de Moisés. Mas sim, ele fez grande renúncia. E eles mudaram o curso da história. Se não fosse Sansão ter matado mais cristãos na sua morte que toda a sua vida. Se não fosse Raabe, tantas pessoas fizeram diferença. Baraque, tantas pessoas. E aí, queridos, queridas, nesse momento, um sermão para despertar a nossa atitude em relação à nossa situação. Eu falando com vocês agora aqui, e na minha mente, mas, pastor, as mesmas pessoas, talvez alguém pense, outras pessoas poderiam estar aqui para ouvir, mas, queridos, sabe quando começa a mudar a história de um povo? Sabe quando começa a mudar a história de uma igreja? Quando as mentes são mudadas, quando os sentimentos são mudados, quando a gente começa a fazer as pessoas mudarem os seus discursos. E, queridos, Deus permitiu mais uma vez, a gente precisa da palavra para falar que Deus pode sim usar a irmã Sônia, pode sim usar a Virgínia, usar a Eunice, usar a Amélia, usar a Esther, continuar usando a pastora Flor, pode sim, mas Ele precisa que essas 4 coisas sejam feitas. Eu saia da minha zona de comodidade. Olha, está muito confortável aqui, não vou fazer mais. Eu vou escrever meu nome na história. Eu vou fazer que pessoas se lembrem de mim. Porque um dia eu larguei minha zona de comodidade, estou cansado, estou desgastado, tenho meus problemas particulares, tenho minhas dificuldades particulares, tenho meus projetos particulares, mas a obra precisa de mim. Pessoas como eu e você atendemos o chamado. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou para quê? O Senhor me chamou, eu estou pronto a te ouvir, estou pronto a falar sim. É a hora, querido, a gente fala, Senhor, eu estou limitado, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer com as minhas maiores forças. Eu vou entregar meus problemas nas suas mãos, minhas limitações nas suas mãos, e vou fazer para aquilo que eu fui chamado. Aí, queridos, vem o terceiro ponto, pessoas que fizeram grandes renúncias. Pessoas que colocaram a obra de Deus, como Jesus fala em Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Podemos sim, querido, fazer grandes renúncias. Podemos mudar o curso dessa história. Podemos mudar o curso da história da igreja. Podemos mudar o curso da história das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa situação financeira. Mas temos que fazer. Temos que ousar. Temos que fazer, queridos. Queridos, nós já passamos por uma situação bem mais complexa, bem mais difícil. Onde não tínhamos recurso nenhum, não tínhamos nada. E conseguimos. Nós podemos, queridos. Nós podemos mudar. Nós podemos melhorar. Nós podemos fazer essa igreja crescer sim. Podemos encher essas cadeiras sim. Mas não vamos olhar, queridos, porque se Josué ouvisse os outros 10 espias, ele não teria sobrevivido. Se Sansão tivesse ouvido os filisteus, se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, se Raabe tivesse ouvido as outras pessoas, ela não teria ousado. Queridos, o herói da fé, ele só ouve a voz de Deus. Ele não olha a circunstância, ele não olha a opinião humana, ele só ouve a voz de Deus. A voz de Deus falou, faça isso, faça. Queridos, é hora de a gente ouvir a voz de Deus. É hora de falar, Senhor, não preciso colocar meu nome em Hebreus 11, e o livro já está fechado, mas que meu nome esteja escrito aí, como um herói, como uma heroína. Como uma pessoa com todas as limitações, com todos os problemas que não eram poucos, que não eram pequenos, eram grandes, mas consegui fazer a diferença. Porque, queridos,
Se você olhar a história da igreja, você não vai achar médicos, engenheiros, grandes arquitetos, você vai achar donos de casa, vai achar pessoas de pouca cultura, pouco ensinamento, mas foram homens e mulheres de Deus que foram escolhidos para fazer história. Deus escolheu pessoas simples, Deus escolheu pessoas novas, Deus escolheu pessoas que tinham suas vidas seculares agitadas para fazer a obra de Deus. Queridos, hoje, século XXI, ano dos reis Frade, Deus ainda procura heróis e heroínas. Homens e mulheres que superem cansaço físico, que superem preocupação com dívidas, que superem problemas conjugais, que superem cansaço, calor, que superem tudo. Mas façam a diferença. A nossa vida vai ser melhor, pode ser melhor, depende de nós, queridos. Deus ainda procura heróis que façam toda a diferença. Deus ainda procura pessoas que sejam prontas a escrever uma nova história aonde elas moram, com os vizinhos, em geral, em todos os lugares. Queridos, que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Deus esteja completando em nossos corações aquilo que nós não podemos fazer. Vamos colocar de pé, queridos, vamos terminar o nosso culto com uma oração.